Seja bem-vindo, pessoal, a mais uma aula de Sistemas Lógicos Programáveis, nossa aula de número 13. Hoje eu vou esclarecer algumas coisas para vocês, que é utilizar no TIA Portal, e é um conceito que vocês têm que saber para poder dominar a ferramenta, né, do TIA Portal. Então, a primeira delas é as variáveis. Então, temos aqui o sint, que comporta até 8 bits. Então, para usar o sint, vai ser a variável mb, né? Começando com mb, que vai de menos 128 até 127. Já a variável int, ela comporta 16 bits. Vocês podem utilizar a memória, né, utilizando o mw. E ela vai ser de menos 32.768 até 32.767, né? Então, ela vai até esses valores. Já o int, ele também tem 12 bits, né? Ele pode ser chamado através da MW04 e a variável vai de 0 até mais 65.535. Já a variável word também é de 16 bits, mas essa aqui é a variável de palavras, né? A diferença entre a int e a word. Você pode utilizar palavras também para armazenar. Então, ele vai do MW06 do 0 até também 65.535. E tem a variável real, que é de 32 bits, que é o MD, que vai de 1 ponto, esse valor aqui, né, elevado a menos 38, ou seja, um valor bem pequeno, até esse valor aqui bem grande, né, mesmo 3.40 aproximadamente é elevado a 38, né. Então, tem esses tipos de variáveis que podem ser utilizados no TIA Portal. Outra coisa muito importante é conhecer os blocos, né, do TIA Portal. Tem os blocos da OB, né, Organization Block. Tem o bloco da FB, que é o Function Block. Tem a FC, que é a Function, e o Data Block. Então, a gente vai conhecer um pouquinho de cada um desses, para vocês saberem quando utilizar cada um deles. Então, a OB é chamada de Organization Block, né? Ela que vai ser responsável para chamar uma das outras funções, ou a função FB, ou FC, ou Data Block. Então, toda vez que você fizer uma função ou um Data Block, você tem que utilizar e chamar nessa OB, né? Que ela vai ser cíclica. Ela vai ficar chamando a função em cada ciclo de scan do PLC. Então, tem alguns tipos de OB, né? De chamada de OB. Essa função da OB é o hardware do PLC que gerencia esses triggers, né? Que define o tipo da OB depende da chamada do trigger que você quer. Por exemplo, se você usar a OB Program Cycle, por exemplo, é a chamada OB1, né, que é a mais utilizada. Então, a cada scan do PLC, ele chama uma vez tudo que tiver dentro da OB1, né? Então, esse aqui é o mais utilizado. Mas tem outros exemplos aqui, como a OB Startup, que é, por exemplo, a OB número 100, que é executada somente uma vez na inicialização do PLC, né? Então, ela é só uma vez que acontece essa execução, né? E operações cíclicas, por exemplo, a OB número 30, que é executada a cada X tempo, né? Então, você coloca um tempo
e o que você colocar nessa vesícula, depois desse tempo vai ser executado, né? Então, depois desse tempo vai sendo executado. Então, essas aqui são as principais OBs, né, que são utilizadas no TIA Portal. Mas também tem outros tipos, né, de chamada de OB. A gente vê aquelas que são as principais, mas tem outras também, que como é a OB Time of Day, né, que define uma data e uma hora para chamar essa OB. Então, você pode, por exemplo, é como se fosse um programador horário, né? Você vai definir uma data e uma hora, e quando chegar nessa data e nessa hora específica, ela vai executar o que você colocar nela. Tem também a OB Harder Interrupt, que é chamado baseado ao sinal de alguma entrada ou saída, né? Então, se acontecer alguma entrada ou saída específica, aí vai acontecer essa OB aqui, né? Tem também a OB, que é Time Error, né? Que é o estouro do scan do PLC, que é definido no hardware de configuração. Então, você pode definir o que vai gerar um erro, né? Na programação do PLC. E tem a OB Program Error, que é o erro na execução do programa, né? Então, se ocorrer sempre um erro na programação, na execução do programa, vai executar essa OB, né? Então, esses aqui podem usar, por exemplo, em telas de alarme, né? Tanto esse OB Time Error, como esse OB Program Error, que são coisas que acontecem se tiver algum problema na execução do programa, né? Então, agora a gente vai começar a ver a diferença entre FB, que é a function block, e a FC, que é só a function, né? Em todas elas, né, nesses dois tipos de função, a gente pode criar lógicas de controle na programação que deve escolher, né? Então, dependendo do CLP, ele vai suportar alguns tipos de programação, né? Alguns tipos de código nessa linguagem. Então, dependendo do CLP, ele vai suportar o SCL, que a gente viu, o ladder, o FBD, o STL. E o que a gente vai praticar agora, que é a linguagem ladder, Graph7, precisa de algum CLP específico, porque o Graph7, por exemplo, só está disponível em algumas versões, como a gente vai ver mais para frente. Então, você tem que utilizar essa versão do CLP, né, para poder ele ter aqui a possibilidade de programar em Graph7 também. A principal diferença entre a FB e a FC é que toda FB ela vai estar associada a um data block, né? E esse data block é chamado na FB, né? E é onde armazena, né? É um banco de dados das variáveis que estão sendo utilizadas na FB. Então, ela tem uma área específica da memória dedicada para cada chamada da FB, né? Então, são armazenadas. Já a function não tem isso, né? Então, essa é a principal diferença entre elas. A DB instância na prática, né? Para vocês entenderem como ela é utilizada, né? Porque essa FB é utilizada. Por exemplo, você faz um bloco com a lógica de um motor, né? Essa lógica, ela vai ter a memória retida, né? Mesmo que o motor, e de caso ele desligue, né? Então, essas informações também vão estar lá, caso você ative essa função dela, né? Que essa função pode ser ativada ou não. Então, ela é utilizada para um motor, né? E você, por exemplo, tem um projeto que são 50 motores. Então, é só chamar 50 vezes a FB, né? E criar 50 DB instância. Então,
cada DB vai estar associada a um motor, mas a função, né, a função block é a mesma. Então, você não precisa criar várias funções. Só a DB que vai estar armazenada para cada função dessa, né? Porque se trata de máquinas diferentes. Então, essas são as principais diferenças. Já a FC, né, a function, ela não armazena os dados, ela só executa e não fica armazenado esses dados de entrada e saída que ela executou. Já o DB, que é o data block, como eu tinha falado, é o bloco, né, é a área para armazenar as informações, né? Essas informações serão processadas de acordo com a lógica, né? E pode armazenar informações de parâmetros de funcionamento. Então, por isso é que é criado esse data block para armazenar essas informações da FB. Agora que já vimos esses conceitos que são importantes, né, para utilizar o TIA Portal, a gente vai voltar ao assunto, que é programação em Graph7. Esse primeiro exemplo é com ação condicionada, ou seja, o estado ele só vai ser ativado quando tiver alguma ação que vai ser aguardada por ele, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, vamos fazer o funcionamento desse cilindro, né, que é um cilindro de dupla solenoide e retorno por mola, nos dois sentidos. E como vai funcionar essa situação aqui, essa plantinha industrial, né, de pneumática. Vai ser preciso, né, desligar as bobinas 1M e um M2, né? Um M1 e um M2 por segurança, que são as solenoides. Então, no estado 0, eu vou desligar as duas solenoides por segurança. Depois, ele vai esperar acionar o botão S1 para começar o processo. Aí, o que ele vai fazer? Quando você pressionar o botão S1, ele vai ativar a solenoide 1M1, né? Que ela vai ser ligada e o pistão ele vai ir para frente. Mas eu só vou ativar a solenoide de avanço, né? O M1, se o sensor 1B1, que é esse sensor que garante que o meu cilindro está recuado, estiver ligado, né? Então, se ele estiver ligado, ele está garantindo que o meu cilindro está recuado, e aí vai ser possível eu ativar essa solenoide, um M1, para que o cilindro avance. Depois, ao ligar essa bobina, o atuador 1 a 1, ele deverá avançar, né? Então, ele vai sair de um B1 para um B2. Então, quando ele estiver totalmente avançado, ele vai acionar o sensor 1B2. Então, quando isso acontecer, que ele ativar o sensor 1B2, ele vai, o atuador, né, vai esperar 7 segundos nessa posição avançada, né? Vai contar esse tempo e depois ele vai acionar a bobina 1M2, que vai fazer com que o atuador recue. Depois que o atuador recuar, quem vai garantir que ele realmente está recuado é o sensor 1B1, que vai ter que ser acionado, possibilitando o novo acionamento de um novo ciclo. Então, quando ele chegar aqui no 1B1, que ele está totalmente recuado, ele volta o ciclo, né? Então, vai ficar nesse ciclo de programação para acionar e desacionar esse cilindro. Então, como eu disse a vocês, para usar o Graph7, né, tem que ser o CLP com um desses daqui,
ou o S7300, ou o S7400, ou o S7500, porque as outras versões de CLP não tem o Graph7, né? Não tem a possibilidade de você programar o Graph7, então só pode ser for um desses tipos aqui. Então, para esse primeiro exemplo, né, como eu disse a vocês, tem que utilizar o CPU em alguma daquelas versões. Então, eu usei o S7300 e a CPU 314, nesse caso, mas vocês podem escolher qualquer um. Então, o primeiro passo é vocês virem aqui, né, em Default Tag Table e fazer a nomeação das variáveis que vai ser usada, né? Então, nesse exemplo aqui, eu vou usar o S1, que vai ser o botão, o 1B1, que vai ser o sensor que detecta o recuo, o 1B2, que vai ser o sensor que detecta o avanço, e as duas solenoides, né? Um M1, que vai fazer com que o atuador avance, e um M2, que é a solenoide que vai fazer com que o atuador recue, e uma memória que vai ser o tempo, né, desse. Então, agora, vamos para a programação em si. Então, como eu disse a vocês, ó, eu estou utilizando uma FB, né? Nesse caso, porque assim ela vai ficar armazenada os meus valores. Então, aqui, ó, você tem o main, e depois que vocês terminarem, vocês têm que colocar aqui a função, né? Porque senão ela nunca vai ser executada. Então, como é que vocês adicionam isso? Vocês vão aqui, ó, adicionar new block. E aqui, ó, tá FB ou FC ou DB. Vocês podem criar qualquer um desses. Aí, se você não tiver com a versão certa, não vai habilitar esse aqui, gráfico, né? Que é o Graph7, para ser programado. Só vai habilitar alguns outros tipos de linguagem. Então, por isso que tem que ser uma dessas versões que eu falei para vocês. Então, como eu já criei, eu só vou fechar aqui. Pronto. Então, eu criei aqui minha FB. Então, quando você habilita que vai ser em Graph7, ela já vai apresentar esse design aqui diferenciado, né, dos outros. Então, para cada etapa, você vai criando, clicando aqui, né? Que vai já criar a etapa junto com a transição. Você pode botar ou só a etapa, ou só a transição, ou os dois, certo? Aqui, ó, ele diz que a sequência terminou, né? Então, quando uma sequência não é cíclica, ela termina. Já aqui é quando a sequência vai voltar para algum lugar, né? No caso, uma sequência cíclica. E ele vai ser um jump, então ele vai do jump para alguma das outras partes. Nesse caso aqui, quando ele terminar, ele vai voltar. Eu botei um jump para ele voltar para o início, né? E aqui é quando você quer abrir um alternativo, né? Que a gente viu os casos que pode utilizar alternativo. E aqui é quando você vai querer abrir simultâneo, né? Que é a variável end. Então, tem esses tipos e você pode fazer ramificações, né? Você faz a ramificação utilizando essa seta. Não, pronto. Então, vocês clicam aqui, ó. No caso, eu já botei. No primeiro passo, vai ser o passo de reset. E o que ele vai fazer? Você tem que vir aqui em Qualify e escolher o que tem que ser feito. No caso, eu vou resetar. Resetar minha memória 1M1 e resetar também a minha memória 1M2.
Quando vocês forem botar aqui o nome da variável, vocês é só colocar espaço, esse 2 aspas, que vai aparecer os que você declarou, né? Então, você usa um M1, né? Se for o caso de ser um M1, aqui um M2. Aí, você, para fechar essa aba aqui, você minimiza. Aí, aqui, ó, na transição, qual a transição nesse primeiro caso? Que ele pressione o S1, né, que é o botão. Então, quando ele pressionar o botão, aí, nesse caso aqui, eu vou dar 2 cliques porque é condicionado, né? Então, deixa eu explicar a vocês. Então, dá 2 cliques na etapa e ela vai abrir essa aba aqui. Então, que é a minha condição, eu tenho que colocar aqui no interlock. Então, minha condição é que o 1B1 esteja acionado, né? Então, porque ele verifique que o atuador realmente esteja recuado. Então, 1B1 vai ser o meu interlock. Então, o meu interlock vai fazer com que, se ele acontecer, ele vai setar a memória 1M1, né? Que vai fazer com que o atuador avance. Certo? Então, aqui, ó, você pode colocar com interlock ou sem condição, né? Porque você pode ter outra ação aqui que não dependa de condição, como a gente viu. Então, tem essa possibilidade. Depois que você fizer isso, você clica aqui de novo, do lado, que ele vai voltar. Aí, você vai minimizando, para se tornar mais fácil. Aqui minimiza, aqui também minimiza. Pronto. Aqui, qual a próxima condição? Dele ver que realmente avançou, né? Quando ele recebeu o pulso aqui de um B2, ele tá garantindo que realmente avançou o cilindro. E depois disso acontecer, ele vai para a etapa do tempo, que vai ter o interlock. Então, deixa eu abrir aqui, dá 2 cliques, ó, na etapa, que ele vai abrir. Então, quem vai ser meu interlock? Vai ser garantir um B2, né? Que um B2 esteja acionado. Porque aí ele garante que o meu sensor está totalmente avançado no cilindro. Então, aqui, ó, eu coloco que vai ter interlock, né? Que é a condição. E coloco que ele vai ser D, né? Que é um delay. Você vê aqui, tem a letra D de on delay. Ele vai contar o tempo para depois mudar. Então, você coloca aqui, ele vai pedir qual a variável. A variável é de tempo, né? Que é a minha memória que eu coloquei. E você tem que colocar nesse formato aqui do tempo, né? T hashtag 7S. Então, ele vai esperar 7 segundos. Depois disso, vamos lá voltar. Então, aqui eu vou minimizar. Então, quando ele estiver lá na posição avançada, ele vai contar 7 segundos nessa posição avançada. E depois, né, que ele contar os 7 segundos, a transição vai acontecer, que é esse pulso na memória do tempo. Então, ele vai para essa próxima condição, a próxima etapa, que é ele vai resetar o M1, que é de avanço, a solenoide de avanço, e vai setar um M2, que é de recuo. E depois, quando ele tiver realmente recuado, né, que esse sensor 1B1, ele garante que está realmente recuado, ele vai para a transição, ele vai voltar para a condição inicial, que é o T1. Então, deixa eu só mostrar vocês. Aí tem um main aqui, eu vou deletar isso aqui só para mostrar.
a vocês como deleta. Então, estaria assim, né? Então, você, depois que cria, você arrasta, aí vai ficar verde. Aí ele vai perguntar, aí você bota OK. Então, ele vai criar o bloco. Depois disso, você vai simular, né? Vamos simular. Então, a gente coloca aqui Start Simulation. OK. Então, ele já tá abrindo aqui os sensores e as saídas, né? As entradas e as saídas, porque eu já habilitei. Mas, na primeira vez... Na primeira vez, ele não vai abrir, né? Então, o que você faz? Você vem aqui, Insert, né? Que é para inserir as variáveis de entrada e as variáveis de saída. Aí, ele vai colocar aqui. Você também pode botar o tema, né? E também a variável de memória. Então, você vai botando e botar o que você quiser. Então, eu vou aqui, né, no grafo 7, vou querer ver em tempo real. E eu tenho que, ele tá em stop, eu tenho que colocar em run. Então, ele já tá aqui na minha etapa de reset, né, resetando as saídas. Então, tá tudo desligado aqui. Então, o que ele vai esperar para acontecer a transição? Ele vai esperar que eu pressione o botão S1. Que esse botão S1 é a minha variável e 0.0. Então, aqui, acionei o i0.0. Se vocês observarem, né, o anterior era verde e agora é amarelo, né, laranja. Sempre quando for condicionado, uma etapa condicionada vai ficar dessa cor, né? Para diferenciar uma etapa que não tem condição, que vai simplesmente executar as ações, e uma etapa condicionada, né? Que precisa de uma condição para poder efetuar a ação. Então, nesse caso aqui, ó, você pode abrir aqui para ver. Ele vai esperar que ele realmente esteja recuado, né? Para poder... Então, qual é o sensor que vai garantir isso? É esse sensor assim, aqui, né? Então, ligo aqui. Então, ó, habilitei, né? Então, ela executou a ação. Agora, vai esperar que o sensor, que é o sensor de avanço, receba, né? Ele realmente esteja avançado. Então, ele vai sair da posição do sensor recuado e vai para o sensor avançado. Então, aí ela foi para a próxima etapa. Então, contou o tempo. Depois do tempo, ele já fez essa ação. Então, ele está esperando. Ele resetou, ó, a memória. E ele vai setar agora a memória 1 a menos, né? Que vai fazer com que recue. Então, ele vai esperar a confirmação do sensor 1B1, que garante que ele realmente foi recuado. Então, eu saio desse sensor aqui, né, e clico nesse. Aí ele foi, recuou e volta o ciclo, né? Aqui. Vai esperar tudo de novo e isso vai acontecendo várias vezes, né? Então, essa aqui é a simulação do primeiro exemplo. A gente vai para o nosso exemplo 2. Nosso exemplo 2 é uma programação em Graph7 da partida estrela-triângulo. Então, como você pode observar aqui,
tem esse diagrama, né, o quadro de força, que diz a partida, né? Então, primeiro, na partida estrela triângulo, ele primeiro precisa ligar em estrela. Então, quando K1 e K3 for acionado, ele está ligando em estrela. E quando K1 e K2 for acionado, ele liga para triângulo, né? Depois de um tempo, ele vai mudar de estrela para triângulo. Então, eu vou mostrar a vocês esse funcionamento aqui, a simulação, em CADE-SIMUL. Então, agora, a gente está aqui no CADE-SIMUL, né? E eu vou simular a partida estrela-triângulo. Então, depois que você colocar o circuito, você clica aqui em simulação. Aí você fecha a parte de força, né? E a parte de comando é feita nessa parte aqui, né? Aqui é a parte de força e aqui é a parte de comando. Sendo que, nesse caso, o CLP, ele não vai precisar dessa parte de comando, né? Que essa parte de comando é feita no próprio CLP. Então, que vai acionar a parte de força. Então, nesse caso aqui, a gente vai pressionar o botão S1, ele vai ligar o K1 e o K3, né, por um tempo. E depois do tempo, ele vai ligar o K1 e o K2. Agora ligou o K1 e o K2, né? Então, essas lâmpadas aqui indicou que o primeiro que ele fica estrela e depois agora que ele já está ligado em triângulo, né? Quando ele liga o K1 e K2, tá ligado em triângulo e o K1 e K3 é ligado em estrela. Então, essa aqui é a programação que vamos fazer no TIA Portal. Então, como no exemplo anterior, a primeira etapa vai ser declarar as variáveis. Então, eu declarei aqui o botão desliga, liga o K1 que vai ser o principal, o K2 que vai ser o triângulo e o K3 vai ser o estrela. E o tempo, né? Então, depois que você declarar as variáveis, você vai criar a FB. Então, aqui eu já criei a FB. Aí, vai colocar as etapas, né? Com a transição. E começar a fazer o código. Então, na primeira etapa, vai ser a etapa de reset, que eu estou resetando as 3 saídas, né? K1, K2 e K3. Depois que eu resetar, eu vou esperar a condição, que é apertar o botão de liga, né? Para ligar o motor. Depois que pressionou o botão liga, ele vai configurar para o primeiro passo, né? Que é a configuração estrela. Então, ele vai setar o K1, né? Esse N aqui é que ele vai ficar ligado só no instante que ele tiver nessa etapa, né? Então, o K3, como ele vai ficar só na etapa de estrela ligado, então, por isso que ao invés de colocar um 7, eu coloquei a letra N, que ele só vai ficar ligado nessa etapa. E também coloquei um temporizador no delay, que vai ficar em estrela durante 3 segundos. Então, depois que faz essa configuração, minimiza. E qual vai ser a transição de estrela para triângulo? Eu vou esperar que passe meu tempo, né? E depois, na configuração triângulo. Na configuração triângulo, eu vou fazer só setar, né, o triângulo. A saída Q01. E essa saída vai ficar ligada depois até eu pressionar para desligar o meu motor. Então, aqui, quando a transição que vai voltar para o início, né, é quando eu pressionar o meu botão desliga. Aí ele vai voltar ao ciclo, né, para a condição inicial.
Então, agora, depois que a gente faz o código, também é importante, como eu disse a vocês, colocar a FB lá no main, né? Senão não vai funcionar na UB1. E depois de feito isso, vamos simular. Então, clica aqui no Start Simulation. Aí coloca OK. Aí vai aparecer aqui. E a gente vai para a UFB para poder ver em tempo real. Então, vamos na FB. Então, a gente coloca aqui o óculos para ver tempo real. Colocar no Run. Né? Então, ele já começou. Então, ele está esperando, ó, que eu pressione o meu botão de liga. Que é o I0.1. Ligou, ele ligou o K1, K2, depois que passou o tempo já fez a ligação estrela, né, ligando esses dois, e a ligação triângulo. Então foi bem rápido, né? Então vamos fazer de novo para desligar aqui. Aí já pressou estrela, ó, ligou os dois. Tá bem rápido, deixa eu... Aqui. Liguei. Tá em estrela, ó. Depois do tempo, triângulo. Vai ficar em triângulo até eu pressionar o botão desliga. Certo? Então, esse aqui foi a simulação do exemplo 2. Agora, o terceiro exemplo, né, de programação em Graph7 é o semáforo. Então, nesse semáforo, o LED vermelho vai ficar por um tempo, né, acionado e vai contar o tempo de 7 segundos. Depois, o LED amarelo vai ficar acionado pelo tempo de 5 segundos. Eu mudei um pouco esse tempo para o LED amarelo ficar um pouco menor. Aí eu botei 3 segundos. E o LED verde ficar também acionado pelo tempo, eu acho que eu botei de 10 segundos. Então, para que o verde fique mais tempo, né? Para os carros passarem, que o verde... Agora, nosso último exemplo que vai ser o semáforo. Então, nesse exemplo, a gente vai, como todos os outros, né, sempre nomear as variáveis primeiro. Então, eu nomeei aqui, ó. Agora vai ter só as saídas, né, que é o LED vermelho, LED amarelo, LED verde e os respectivos tempos, né, as memórias de tempo de cada um deles. Depois feito isso, vai criar o FB, né? Cria o FB para fazer o código em Graph7. Então, o FB tá aqui. Cria as etapas, né? Então, vai ter uma etapa que o sinal vai ficar vermelho, a outra etapa que o sinal vai ficar amarelo e a outra etapa que o sinal vai ficar verde. Então, na etapa do sinal vermelho, o que vai acontecer? Eu vou ligar o LED, né? O LED vermelho só nessa etapa, então por isso que eu não uso o 7. Eu vou usar esse N aqui para ficar ligado só quando ele estiver na etapa vermelha, né? Como eu expliquei a vocês. E o D do tempo, né? Então, vai ficar vermelho durante 7 segundos. Depois que passar o tempo de 7 segundos, a transição vai acontecer, né? Que a memória do tempo vermelho vai ter passado e aí aqui vai fechar. Fechando o contato, vai para a etapa em que vai ficar amarelo. Então, também
vai ter o LED amarelo que vai ficar ligado só nessa etapa, né? Por isso que fica N. E o tempo, aqui eu botei um tempo menor de 3 segundos. E qual a transição? A transição é o temporizador, né? Depois que o tempo amarelo passar, ele vai para ficar verde agora. Então, quando ele ficar verde, eu vou ligar o LED verde, contar o tempo. Eu botei um tempo maior de 10 segundos. E ele vai ficar aqui no tempo verde. Depois do tempo verde, a transição vai ser a da memória, né, do tempo. Então, quando o tempo verde passar, ele vai voltar para o início, né, e vai ficar no ciclo. Depois que fez o código, agora vamos simular. Então, Start Simulation. Eu já deixei aberto aqui. Vou botar no Run. Aqui, colocar para ele ficar online. Eita, realmente tem que fechar e botar de novo. Porque senão ele não... Deixa eu fechar. E colocar Start de novo. Pronto. Então, feito isso, eu vou colocar aqui o óculos para ver as variáveis em tempo real. Então, ele tá no stop, né? Eu vou colocar no run. Então, ficou em vermelho, né? Aqui, ó, pelo tempo. Depois agora tá no amarelo e agora tá no verde. Por 10 segundos. Aí depois vem pro vermelho. Aí depois vai pro amarelo. Amarelo. Depois pro verde. Então, vai ficar assim, né? Então, vocês viram que o Graph7 fica bem mais fácil entender, né? Porque é uma sequência lógica. E fica bem mais fácil programar também. Então, por isso que ele também é muito utilizado na programação, né? Tanto o LAD quanto o Graph7 são os mais utilizados. Então, a aula de hoje é até aqui. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, tire comigo lá no AVA.